A vida de Helena Albuquerque não é medida por anos ou meses, mas por gramas. Naquela manhã, o visor da balança brilhou no escuro do banheiro com o veredito implacável: 300 gramas de excesso. Para o mundo, ela é a imagem da perfeição. Para o marido, ela é um experimento que acaba de falhar. O que ninguém sabe é que, naquela mansão de vidro, cada grama perdido é um passo em direção ao desaparecimento total. O silêncio na mansão dos Albuquerque é uma entidade física. Não se trata da falta de som, mas de uma pressão constante, projetada para sufocar qualquer impulso de liberdade. A casa, uma estrutura monumental de aço e mármore, opera como um organismo vivo sob o comando de um único cérebro. Às 6 horas da manhã, o sistema central de ar-condicionado ajusta a temperatura do quarto principal para exatos 18 graus. Helena sente o ar gelado invadir o peito como agulhas finas, despertando-a de um sono que nunca parece suficiente para restaurar a alma. Ela abre os olhos e fixa o olhar no teto de gesso impecável. Não existe uma rachadura, uma sombra ou uma imperfeição sequer. O peso mais difícil de carregar não é o do corpo que o mundo vê, mas o do silêncio que a gente é obrigada a engolir. Essa frase, que Helena encontrou riscada a faca no fundo de uma gaveta escondida meses atrás, virou o seu mantra secreto. Ela se senta na beira da cama king size, sentindo a seda dos lençóis deslizar pela pele com um toque gélido. Ao seu lado, o lugar de Arthur está vazio, mas o rastro da presença dele ainda paira no ar, um aroma cítrico e amargo de loção pós-barba cara e poder absoluto. Helena caminha até o banheiro, onde a luz branca das sancas ocultas é projetada para não criar sombras no rosto de ninguém. Arthur espera por ela diante da balança de vidro temperado. Ele segura um tablet de titânio, com os gráficos de monitoramento do sono de Helena já processados na tela. Ele não olha para o rosto da esposa. Os olhos dele, frios e analíticos, descem direto para os tornozelos dela, procurando por qualquer sinal de retenção de líquido ou fraqueza muscular. Sobe, Helena, ele ordena. A voz é um sussurro seco, sem qualquer carinho matinal. O contato da sola dos pés com o vidro gelado faz Helena estremecer. O visor digital oscila por um segundo infinito antes de estabilizar. 50 quilos e 300 gramas. O silêncio que vem depois é pior do que qualquer grito. Arthur solta um suspiro lento, um som de decepção que parece vibrar nas paredes de mármore. 300 gramas, Helena, ele diz, finalmente encontrando o olhar dela através do espelho. Ontem, no jantar da fundação, eu vi você hesitar diante do risoto de aspargos. Eu achei que a sua vontade fosse mais forte que o seu apetite. No entanto, o seu corpo confessa agora o que a sua lealdade tentou esconder. 300 gramas não são apenas peso, são uma falha de caráter. São a prova de que, sem a minha vigilância, você voltaria a ser aquela massa sem direção que eu resgatei do esquecimento. Ele se aproxima e segura o queixo de Helena com os dedos longos e frios. Não é um gesto de amor, mas uma inspeção de qualidade. Hoje o seu jejum vai ser absoluto até o pôr do sol. A Neuza já recebeu o protocolo de purificação. Só água destilada com magnésio. Não me obriga a aumentar o rigor da sua manutenção, Helena. Eu fiz de você uma obra de arte. E obras de arte não aceitam o desleixo. Arthur sai do quarto, deixando para trás o vácuo da sua autoridade. Helena veste o conjunto de ginástica de alta compressão, um tecido tecnológico que parece se fundir à pele, lembrando a cada movimento que o corpo dela não pertence a ela mesma, mas ao museu particular do marido. Ela desce as escadas monumentais, com degraus de granito polido que refletem as luzes do teto como um lago congelado. Na cozinha, o ambiente é imaculado. Neuza, a governanta de rosto severo e olhos cansados, está de costas, organizando as ervas do almoço líquido de Helena. Bom dia, Neuza, diz Helena, a voz saindo como um fio de seda desgastado. Neuza não se vira. Os ombros dela estão rígidos sob o uniforme cinza. O chá está no infusor, senhora. 10 minutos exatos. O patrão monitora a temperatura da água pelo sensor da bancada. Helena senta na mesa de carvalho negro. O relógio de pêndulo na sala ao lado marca o tempo com uma precisão implacável. Toque, toque, toque. De repente, o ritmo quebra por causa de um som estranho. Vem debaixo da mesa.
3 batidas secas, abafadas pela madeira maciça. Bate, bate, bate. O coração de Helena martela contra as costelas. Ela olha para Neuza. Mas a governanta começa a polir a prataria com uma força frenética, com os olhos fixos em um ponto invisível, recusando-se a confirmar o que Helena acabou de ouvir. Neuza? Você ouviu isso? Pergunta Helena, quase sem fôlego. A fundação da casa é instável, senhora. O solo se move sob o peso do luxo. Vai para a academia. O patrão espera o relatório da esteira em 20 minutos. Não deixa ele esperar. Movida por um instinto que achava que tinha perdido, Helena se inclina um pouco, como se fosse ajustar o cadarço do tênis. É aí que ela vê. Preso com uma fita quase invisível na parte interna da perna da mesa, existe um pequeno quadrado de papel dobrado. Com a rapidez de quem comete um crime, ela pega o bilhete e esconde na palma da mão. Minutos depois, Helena está no 3º andar, dentro da academia, um cubo de vidro cercado por uma floresta densa que parece querer devorar a mansão. Ela liga a esteira e começa a correr. O motor zumbi de forma monótona, enviando os dados de performance direto para o escritório de Arthur no centro da cidade. Com o suor frio escorrendo pelas costas e a respiração ritmada, ela desdobra o papel. A letra é trêmula, como se tivesse sido escrita por mãos aterrorizadas. Ele não apagou tudo. Olha atrás do espelho que ele mais gosta. A Elisa sabia o peso da verdade. Foge antes que a sua balança chegue ao zero. Elisa. O nome atinge Helena como um soco. Arthur sempre disse que a primeira esposa morreu em um acidente trágico na Suíça e que nada restou dela. Não existem fotos, joias ou memórias. Apenas o silêncio. O peso da verdade. O que aquela mulher sabia? Helena fixa o olhar no grande espelho de parede da academia, onde Arthur passa horas admirando a própria simetria. Ela para a esteira por um segundo, e o alarme no relógio apita na mesma hora, um aviso de que a frequência cardíaca caiu fora da zona permitida. Arthur vigia. Ele está sempre lá. Ela olha através do vidro para a floresta e, por um instante, acredita que vê um vulto branco entre as árvores. Uma figura feminina que não se mexe, apenas observa. A voz de Arthur sai de repente pelos alto-falantes no teto, fazendo Helena dar um pulo de susto. O seu ritmo caiu, Helena. A distração é o veneno da excelência. Faltam 40 minutos de cardio. Não se deixa falhar 2 vezes no mesmo dia. Helena volta a correr, mas a mente dela está longe dos gráficos. Ela precisa descobrir o que tem atrás do espelho. Precisa saber quem foi Elisa e por que o bilhete sugere um destino fatal. Naquela casa, o desaparecimento não é um acidente, é a etapa final de um processo que Helena descobre que não pretende sobreviver. Os 40 minutos finais de esteira parecem uma eternidade. Helena sente o suor queimar os olhos, mas não para. Ela sabe que, em algum lugar da cidade, em um escritório silencioso, Arthur observa o gráfico da frequência cardíaca dela em tempo real. Cada batida do coração é um dado no sistema dele. Quando a máquina finalmente para, Helena não sente alívio, sente urgência. O bilhete escondido no cós da calça parece queimar contra a pele. Olha atrás do espelho que ele mais gosta. Ela caminha até o grande espelho da academia. Arthur passa horas ali, corrigindo a postura e admirando a própria perfeição. Helena se aproxima do vidro frio. Ela vê o próprio reflexo. Uma mulher que parece estar sumindo por dentro. Com as mãos trêmulas, ela tateia as bordas da moldura de aço. Não existe uma fresta óbvia. Ela pressiona os cantos até que os dedos encontram uma irregularidade na parte inferior. Com um clique seco, o espelho desliza. Por trás dele, existe um nicho escavado na parede. Dentro do espaço, Helena encontra uma caixa de veludo preto, coberta por uma poeira fina. Ela abre a caixa com o coração na boca. Não existem joias. O que ela encontra é muito mais perigoso: um diário de couro desgastado e um par de brincos de pérola com manchas escuras. Helena abre o diário. A letra é idêntica à do bilhete que ela recebeu na cozinha. As datas mostram registros de 10 anos atrás. Hoje o Arthur disse que meu peso é uma ofensa. Ele trocou as chaves da despensa. Sinto que estou sumindo, pedaço por pedaço. Helena fecha o livro quando ouve o som do elevador.
Ela fecha o espelho com pressa, esconde a caixa na toalha de treino e sai da academia no momento em que as portas se abrem. É Arthur. Ele ainda usa o terno impecável, mas o olhar está mais afiado. Ele caminha até Helena e para poucos centímetros. O cheiro cítrico do perfume dele agora é sufocante. O seu treino foi irregular hoje, Helena, ele diz, sem saudar. Os últimos minutos mostraram picos de arritmia que não batem com o esforço da esteira. O que ocupou a sua mente? Eu só estava cansada, Arthur. O jejum está sendo difícil. Ela mente, segurando a toalha contra o corpo. Arthur estreita os olhos. Ele toca o pescoço de Helena, sentindo o pulso. Os dedos dele são frios. O cansaço é uma ilusão. Se o seu pulso está acelerado agora, é porque você guarda algo. O corpo sempre denuncia traição. Vai tomar seu banho. Vamos receber convidados para o jantar e eu quero você impecável. Sem marcas de exaustão. Apenas a perfeição que eu projetei. Helena sente e corre para o quarto. No banheiro trancado, ela abre o diário com calma. A leitura é um mergulho em um pesadelo conhecido. Elisa descreve como Arthur controlava a comida, as roupas e as amizades, até ela virar um fantasma. Mas um detalhe faz Helena perder o chão. Elisa escreve sobre as outras. Eu não fui a primeira. Ele guarda as cinzas do que nós fomos onde o sol não alcança. Se você está lendo isso, olha para a balança. Não para o peso, mas para o que existe por baixo dela. Helena olha para a balança de vidro no centro do cômodo. Com a ajuda de uma lixa de unha, ela tenta desencaixar a base de metal. Depois de algum esforço, a placa cede. Por baixo da engrenagem digital, existe um compartimento forrado. Dentro dele, Helena encontra cartões de memória etiquetados com nomes e datas. Mariana, 2008. Elisa, 2011. Clarice, 2016. E o último cartão, vazio, com o nome dela. Helena, 2022. As pernas de Helena cedem. Arthur não é apenas obsessivo. Ele é um colecionador. As esposas dele não morreram em acidentes. Elas foram apagadas. Ela percebe que o isolamento da mansão e a vigilância constante fazem parte de um sistema. O bilhete na cozinha não foi um aviso de uma amiga, mas de alguém que conhece o ciclo. Alguém bate na porta. É Neuza. Dona Helena, o patrão mandou avisar que o massagista chega em 10 minutos. Precisa estar pronta. Helena esconde o diário e os cartões no cesto de roupas. Ela lava o rosto com água gelada para apagar o pânico. Quando abre a porta, Neuza está lá, severa. Mas, por um segundo, os olhos da governanta encontram os de Helena. Não existe julgamento, existe um aviso. Neuza aponta rápido para a câmera de segurança e encosta o dedo nos lábios. Neuza sabe de tudo. Helena desce para a sala, onde Arthur recebe convidados. O luxo é ofensivo. Garçons servem bebidas que Helena não pode tocar. Ela circula entre empresários, sorrindo de forma mecânica. Arthur mantém a mão firme na cintura dela, um gesto que os outros veem como proteção, mas que Helena sabe que é posse. A Helena é o meu orgulho, diz Arthur para um sócio. Ela entende que a beleza exige sacrifício. É a prova viva de que a disciplina transforma qualquer um. Helena quer gritar que por baixo da seda existe uma alma que não vê o sol. Mas ela engole o grito. Ela precisa de um computador que não seja monitorado para ver os cartões. O único lugar é o antigo escritório no porão, que Arthur diz estar desativado. Durante o jantar, Helena finge uma enxaqueca. Arthur a observa com desconfiança, mas o papel de anfitrião o impede de segui-la. Vai para o quarto, querida. Amanhã vamos pesar o impacto dessa dor na sua retenção de líquidos. Helena sobe, mas desvia para a escada de serviço. O porão é escuro e o ar é pesado. Ela encontra a porta do escritório trancada, mas a chave que achou na caixa de veludo encaixa. Por dentro, o lugar parece uma cápsula do tempo. Existem fotos de outras mulheres e arquivos médicos. No centro da mesa, um computador antigo, sem internet. Ela insere o cartão de Elisa. O que aparece na tela faz o sangue congelar. Não são fotos de viagens. São vídeos de monitoramento, como os que Arthur usa com ela. Os vídeos mostram o definhamento de Elisa. Helena assiste, horrorizada, enquanto a mulher perde o peso e a lucidez, virando uma sombra.
O último vídeo tem o título: Conclusão do processo. Helena clica com as mãos trêmulas. A imagem mostra o quarto principal. Arthur está sentado, observando Elisa imóvel na cama. Ele fala sobre atingir a massa zero da alma. No momento em que Arthur caminha para a câmera, Helena ouve passos na escada de metal do porão. Ela desliga o monitor, mas a luz da CPU continua piscando. Os passos estão perto. Helena se esconde atrás de uma estante de arquivos, segurando a respiração. A porta do escritório abre devagar. É uma silhueta alta, projetando uma sombra longa no chão de cimento. Helena fecha os olhos, rezando para que o batimento do próprio coração não a entregue. O intruso caminha até a mesa, toca no monitor ainda quente e solta um riso baixo, que Helena reconheceria em qualquer lugar. É o riso de Arthur. Eu sabia que a sua curiosidade seria a sua ruína, Helena, ele diz para o vazio da sala. Você sempre foi um pouco mais pesada do que o ideal. Especialmente na consciência. Ele começa a assobiar uma melodia lenta enquanto circula a mesa. Helena sente o suor frio escorrer. Ela sabe que, se for descoberta ali, o processo dela será acelerado. Arthur para diante da estante onde ela está escondida. Ele estende a mão para os arquivos, mas o som de algo quebrando no andar de cima o interrompe. É um estrondo de vidro seguido por um grito de Neuza. Arthur pragueja e sai do escritório, deixando a porta encostada. Helena espera alguns segundos, pega os cartões de memória e sai correndo pela passagem oposta, sem saber que o que quebrou lá em cima foi apenas o começo do fim daquela ordem impecável. Helena sobe as escadas do porão com as pernas trêmulas e o coração batendo nas têmporas. O barulho de vidro quebrado ainda ecoa. Na cozinha, ela encontra uma cena de caos controlado. Um vaso de cristal caríssimo está estraçalhado no chão. Neuza está pálida diante dos cacos, com as mãos cruzadas. Arthur está de pé, a poucos metros, com os punhos cerrados. A raiva dele não se manifesta em gritos, mas em um silêncio cortante que baixa a temperatura do cômodo. Foi um acidente, patrão, diz Neuza, baixo. Minha pressão caiu e eu esbarrei na mesa enquanto servia o licor. Arthur não responde. Ele caminha até Neuza, o sapato rangendo sobre o cristal. Ele olha para o chão e depois para a governanta. Esse vaso custava mais que o seu salário de um ano. Mas o valor não importa. O que importa é a quebra da harmonia. Onde está Helena? Helena entra na cozinha, fingindo que acabou de vir do quarto. Ela usa o hobby de seda, simulando uma sonolência que não sente. Estou aqui, Arthur. Ouvi o barulho. O que aconteceu? Arthur gira o corpo devagar. O olhar dele faz uma varredura no corpo de Helena, procurando vestígios de poeira ou o cheiro de mofo do porão. Helena sustenta o olhar, embora sinta que pode desmoronar. A Neuza teve um momento de fraqueza, diz Arthur, frio. Parece que a disciplina desta casa está se perdendo. Helena, volta para a cama. Neuza, limpa essa bagunça. Amanhã vamos conversar sobre a sua permanência aqui. Helena obedece, mas enquanto caminha, sente a mão de Neuza tocar o seu braço. É um toque rápido, mas carregado de intenção. Helena entra no quarto e tranca a porta. Ela esconde os cartões de memória sob o travesseiro. Minutos depois, Arthur entra. Ele não diz nada, deita e apaga a luz. Helena fica ali, encarando o escuro, sabendo que dorme ao lado de um monstro. No meio da noite, um som de metal desperta Helena. A porta do quarto é empurrada lentamente. Não é Arthur. É Neuza. A governanta entra como uma sombra e gesticula para que Helena não faça barulho. A senhora viu os vídeos, não viu? Sussurra Neuza, sentando na beira da cama. Eu vi a senhora descendo. Eu quebrei o vaso para tirar ele do escritório. Eu sabia que ele estava indo atrás da senhora. O patrão tem sensores de movimento lá embaixo que avisam direto no celular dele. Se eu não causasse aquele barulho, ele teria pego a senhora no flagra. Helena sente um calafrio. Neuza está tentando se redimir. Quem era Elisa, Neuza? O que aconteceu com elas? Elas foram como a senhora. Mulheres cheias de vida que ele escolheu. Ele começa com o peso, depois com a comida, depois tira o contato com o mundo. Ele diz que esculpe a perfeição, mas ele drena a alma. Quando elas chegam no que ele chama de massa crítica, elas simplesmente desaparecem. Ele as mata.
Ele as interna em uma clínica que ele mesmo financia. Um lugar nas montanhas onde ninguém entra. Elas ficam lá, sedadas, até o corpo desistir. Ele não quer esposas, ele quer troféus. Ele já começou o processo com a senhora. A balança, as câmeras, as punições, é tudo igual. Helena sente o estômago revirar. O peso do silêncio agora faz sentido. Eu preciso sair daqui, Neuza. Eu vi o que ele fez. Não é fácil. O portão é biométrico e as câmeras têm reconhecimento facial. Se a senhora tentar sair agora, o alarme toca antes de chegar na guarita. E o jardineiro? Ele é segurança armada. Arthur não deixa nada ao acaso. Neuza tira um frasco do bolso e entrega para Helena. Amanhã, na pesagem, o patrão vai dar o seu suplemento. Ele colocou uma dose mais forte para te manter dócil. Troca o líquido por este. É só água com corante. A senhora precisa fingir que está ficando lenta. É a única chance de ele baixar a guarda. Por que está me ajudando agora? Neuza olha para as próprias mãos, trêmulas. Porque eu não aguento mais carregar o caixão dessas mulheres enquanto elas ainda respiram. Eu vi a Elisa implorar por ajuda e eu me calei. Não vou deixar ele fazer isso com a senhora. Passos no corredor interrompem a conversa. Neuza desaparece na escuridão. Helena fecha os olhos e controla a respiração. Arthur entra no quarto, fica ao lado da cama e observa. Helena sente o olhar dele como uma lâmina. Ele fica em silêncio por minutos antes de sair. Amanhã chega com o mesmo frio artificial. No banheiro, Arthur espera com a balança. O visor mostra 50 quilos e 100 gramas. 200 gramas perdidos em uma noite. Arthur sorri, um sorriso gélido. Viu só, Helena? O estresse acelerou o seu metabolismo. Estamos chegando no ideal. O seu corpo entendeu quem manda aqui. Toma o seu suplemento. Helena pega o copo. Ela faz um movimento rápido. Aproveita que Arthur olha para o tablet e troca o conteúdo pelo frasco de Neuza. Ela bebe e finge uma leve tontura. Me sinto estranha hoje, Arthur. Minha cabeça está girando. É a purificação fazendo efeito, querida. Vai para o jardim. Respira o ar puro. Eu tenho uma reunião e vou ficar fora por algumas horas. Neuza vai cuidar de você. Helena assente, mantendo o olhar vago. Quando Arthur sai, ela sente esperança. Ela desce para o jardim, vigiada pelo segurança. Neuza aparece com uma bandeja de chá. Ele saiu, sussurra Helena. O que eu faço? Ele deixou o computador do escritório particular ligado. Ele nunca faz isso, a menos que esteja muito confiante. A senhora tem que copiar o restante dos arquivos e enviar para este contato. Neuza entrega um papel com o nome. Delegada Beatriz Viana. Ela era irmã da Mariana, a primeira esposa. Ela espera por uma prova concreta há 10 anos. Helena sente que o peso está virando combustível. Ela olha para a mansão e percebe que a liberdade está a alguns arquivos de distância. Mas Arthur é como uma aranha. Ele sente qualquer vibração na teia. Helena precisa ser rápida. Ela entra na casa, sobe as escadas e para diante da porta do escritório de Arthur. Ela gira a maçaneta. Está aberta. O escritório é escuro, com cheiro de couro e papel antigo. Helena caminha até a mesa e vê o monitor ligado. Existem planilhas, nomes de clínicas e notas fiscais de medicamentos pesados. Ela insere o pendrive que Neuza deu e começa a copiar tudo. A barra de progresso parece se mover em câmera lenta. Cada segundo é um risco. De repente, o telefone sobre a mesa vibra. É uma mensagem no celular de Arthur, que ele esqueceu. Helena olha para a tela. É uma notificação do sistema de segurança. Sensor de movimento detectado. Corredor superior. Helena paralisa. Se Arthur recebeu essa notificação, ele sabe que alguém está no escritório. Ela olha para a barra de progresso. 80%. 90%. O som de um carro chegando no cascalho da entrada ecoa pelo jardim. Arthur voltou mais cedo. Helena puxa o pendrive antes mesmo da conclusão segura, desliga o monitor e corre para a estante de livros, onde existe uma passagem de serviço que Neuza mencionou. Ela entra no túnel apertado e escuro no exato momento em que a porta principal do escritório se abre. Pela fresta, ela vê Arthur entrar. Ele não parece surpreso. Ele caminha direto para a mesa, toca no computador e olha ao redor com um sorriso perturbador.
Eu adoro quando as minhas peças tentam jogar, ele murmura para a sala vazia. Isso dá muito mais valor ao troféu final. Helena segura a respiração, as costas coladas na parede fria do túnel. Ela tem as provas, mas agora está presa dentro das paredes da própria prisão. E Arthur acaba de trancar todas as saídas. O ar dentro da passagem de serviço é sufocante. Helena está imóvel, as mãos apertando o pendrive contra o peito. Através da fresta na parede, ela observa Arthur. Ele não parece furioso. Parece divertido. Ele caminha até a poltrona de couro, senta e abre uma gaveta da mesa. Ele tira o monitor que mostra as câmeras da casa em tempo real. Helena percebe, com um choque, que ele sabia onde ela estava desde que pisou no corredor. Helena, minha querida. A voz dele ecoa, mas soa amplificada, como se falasse para a casa inteira. Você achou que a Neuza enganaria o sistema que eu projetei? A lealdade dela é admirável, mas a tecnologia é infalível. Helena sente o chão sumir. Neuza foi descoberta. O pânico nubla a visão dela. Ela ouve passos pesados no corredor. Arthur caminha até a estante, exatamente onde ela está escondida. O dedo dele desliza pelos livros até parar na dobradiça oculta. O problema da curiosidade é que ela aumenta o metabolismo, Helena. E o seu coração bate tão rápido agora que o sensor no seu relógio dispara alertas no meu celular. Saia daí. Agora. Sem saída, Helena empurra a porta falsa. Ela está suada e com os olhos arregalados. Arthur a observa com uma calma aterrorizante. Ele estende a mão, esperando pelo dispositivo. Entregue a prova da sua traição, Helena. E talvez a punição seja apenas o isolamento. Eu não sou um objeto, Arthur. Helena grita. Eu vi o que você fez com a Elisa. Eu vi os vídeos. Você é um carcereiro de almas. Arthur sorri de forma gélida. Ele se aproxima com agilidade predatória e segura o pulso de Helena com força. Ele toma o pendrive e o joga sobre a mesa. A Elisa era fraca. Ela não aguentou o peso da própria existência. Eu apenas dei o descanso que ela pedia. Você era diferente. Tinha fogo. Mas parece que o fogo consome a carne rápido demais. Você perdeu o peso demais hoje. A sua massa crítica chegou. Ele a puxa pelo braço em direção ao corredor. Helena tenta resistir, mas Arthur é implacável. Ele a arrasta até o elevador. No trajeto, passam por Neuza, que é segurada pelo segurança. O rosto da governanta está marcado por um choro silencioso. Neuza. Helena grita, mas a mulher apenas abaixa a cabeça. A Neuza vai para um lugar onde o silêncio é a única companhia, diz Arthur, empurrando Helena para o elevador. E você vai completar o seu ciclo de refinamento. O elevador não sobe, ele desce. As portas abrem em um corredor branco com luzes ofuscantes. O cheiro é de hospital e morte higienizada. É aqui que ele guarda a coleção. Helena vê portas de vidro que dão para quartos minúsculos. Em uma das salas, ela vê uma mulher imóvel ligada a aparelhos. É Clarice. Ela está viva, mas o olhar está perdido. Bem-vinda ao estágio final, Arthur diz, abrindo a porta do último quarto. Aqui a balança não importa mais. Você vai ser mantida no equilíbrio entre o sono e a consciência. Arthur a empurra e tranca a porta. É uma sala de vidro à prova de som. Helena bate no vidro e grita, mas nenhum som sai daquele cubo. Do lado de fora, Arthur liga o monitor que mostra os dados vitais dela. O seu silêncio agora é absoluto. Aproveite a paz. Ele sai, deixando Helena na claridade daquele aquário humano. Ela se senta no chão, encostada no vidro. O pânico é substituído por uma clareza fria. Ela olha para o relógio inteligente no pulso. É a única coisa que Arthur não tirou, porque ele precisa dos dados. Ela lembra do que Neuza disse sobre a delegada Beatriz. Helena sabe que a tecnologia de Arthur tem uma falha. A rede. Ela começa a mexer nas configurações do relógio. Arthur acha que o dispositivo só envia dados para ele, mas Helena sabe que, se forçar um erro, o relógio buscará qualquer rede aberta para enviar um relatório de falha. Ela bate o relógio contra o vidro para criar uma vibração que interfira no sensor de batimentos. Ao mesmo tempo, usa um grampo de cabelo escondido para pressionar o botão de reset forçado. Na tela, aparece o código: falha de comunicação. Tentando rede alternativa. Helena reza.
Ela configurou um comando de emergência que deveria disparar um e-mail com a localização GPS se o relógio falhasse por 5 minutos. Enquanto espera, ela olha para Clarice no quarto ao lado. A mulher parece ter ouvido os gritos silenciosos. Ela move a mão levemente. Existe uma centelha de vida ali. Helena percebe que não luta apenas por si, mas por todas as que foram enterradas vivas. De repente, as luzes do corredor piscam. O relógio de Helena vibra intensamente. Mensagem enviada. Ela sente adrenalina. A prova, a localização e os dados dos cartões que ela sincronizou com a nuvem do relógio agora estão no mundo exterior. Mas a vitória dura pouco. Arthur entra novamente no corredor. Ele não está mais calmo. Ele segura o tablet e olha para os gráficos que oscilam de forma caótica. O que você fez, Helena? Ele caminha até o vidro com o rosto vermelho. Você corrompeu os dados. Estragou o registro final. O registro não é seu, Arthur, Helena diz, mesmo sabendo que ele não ouve. Ela apenas sorri. Mostra o relógio com a tela apagada. Arthur percebe o que aconteceu. Ele digita freneticamente para bloquear a saída de dados da mansão, mas é tarde demais. Longe dali, o som de sirenes corta o silêncio da floresta. São sirenes de polícia. Muitas delas. Arthur olha para o teto, ouvindo os carros chegarem no cascalho. Ele olha para Helena com loucura nos olhos. Corre até o painel de controle da sala. Se eu não posso ter a perfeição, ninguém terá os vestígios dela, ele diz, acionando um protocolo de emergência. As luzes ficam vermelhas. Um alarme de incêndio começa a tocar. Arthur pretende queimar as provas e todas as mulheres ali dentro. Helena vê a fumaça saindo pelos dutos. O calor aumenta rápido. Ela olha para Clarice, que agora está acordada e em pânico. Helena se levanta. Ela não tem armas, mas tem a vontade de não ser mais uma estátua. Ela pega a poltrona de metal e, com uma força que não sabia que tinha, começa a bater no vidro temperado. A liberdade está ali, atrás de uma barreira que Arthur disse ser inquebrável. Mas Helena aprendeu que nada é mais forte que o peso da verdade quando ela decide ser ouvida. O vidro começa a trincar. O destino de Arthur está selado, e o silêncio finalmente vai terminar. O som do metal batendo contra o vidro temperado ecoa como tiros dentro do corredor subterrâneo. A fumaça já começa a descer do teto, criando uma camada cinza e tóxica que dificulta a visão. Helena não sente mais o cansaço ou a fome. A adrenalina transformou o corpo dela em uma ferramenta de sobrevivência. Na terceira pancada, uma rachadura fina, como uma teia de aranha, aparece no centro do vidro. Arthur, do lado de fora, aperta botões freneticamente no painel de controle, tentando selar as portas de aço que isolam o setor. Você não vai sair daí, Helena. Ele grita, mas a voz dele agora soa desesperada, perdendo a autoridade de sempre. Esse lugar vai ser o seu mausoléu. Se eu não puder te controlar, o fogo vai. Helena ignora as ameaças. Ela dá mais um golpe, usando todo o peso do próprio corpo. O vidro finalmente explode em milhares de fragmentos minúsculos. Ela pula para fora da cela, caindo sobre os cacos, mas não para. O calor é intenso. Ela corre até a cela de Clarice. O painel eletrônico está travado pelo sistema de incêndio, mas Helena usa a perna da poltrona de metal para alavancar a porta de vidro. Com um esforço sobre-humano, ela consegue abrir uma fresta. Clarice, acorda. Helena puxa a mulher, que parece um fantasma de tão magra e fraca. A gente precisa sair agora. Clarice olha para Helena com uma confusão profunda, mas o instinto de vida fala mais alto. Ela se apoia no ombro de Helena. Enquanto as duas avançam pelo corredor enfumaçado, as sirenes da polícia lá em cima ficam cada vez mais altas. O barulho de portas sendo arrombadas no andar superior vibra através da estrutura de concreto. Arthur percebe que o tempo dele acabou. Ele corre em direção à saída de emergência, mas Helena bloqueia o caminho. Acabou, Arthur. Helena grita, a voz rouca por causa da fumaça. O silêncio terminou. Eles já receberam tudo. Arthur avança para cima de Helena com uma expressão de ódio puro. Ele tenta segurá-la pelo pescoço, mas, pela primeira vez, Helena revida. Ela não é mais a boneca de porcelana que aceita o toque dele. Ela o empurra contra a parede de vidro da cela estourada. Arthur cai sobre os cacos que ele mesmo criou.
Antes que ele consiga se levantar, as portas de aço do corredor são derrubadas. Equipes de resgate e policiais da delegacia de Beatriz entram no local usando máscaras de oxigênio. A luz das lanternas corta a fumaça. Helena vê a delegada Beatriz à frente, com a arma em punho. Polícia. Ninguém se mexe. Beatriz ordena. Arthur tenta balbuciar algo sobre propriedade privada e protocolos médicos, mas Beatriz não lhe dá ouvidos. Ela caminha até ele e o algema com uma força que faz o homem soltar um gemido de dor. Helena entrega o relógio inteligente para a delegada. Os dados estão aqui. A localização das outras clínicas, os nomes, tudo. Helena diz, antes de desabar no chão, sentindo o peso de meses de tortura finalmente cair sobre ela. Helena é levada para fora da mansão em uma maca. O ar da noite, fresco e real, entra nos pulmões dela como um bálsamo. Pela primeira vez em anos, ela não sente o cheiro do perfume de Arthur ou o aroma metálico da limpeza obsessiva. Ela sente o cheiro da terra úmida e das árvores. Ao lado dela, Clarice e outras 2 mulheres resgatadas dos quartos vizinhos são colocadas em ambulâncias. Neuza também está lá, algemada para averiguação, mas ela olha para Helena e acena levemente com a cabeça. Existe um perdão mudo entre as duas. Semanas se passam. O caso Albuquerque domina as notícias. A mansão da perfeição se torna o cenário de um dos crimes mais perturbadores da década. Arthur é levado a julgamento por cárcere privado, tortura psicológica e experimentos médicos ilegais. As clínicas financiadas por ele são fechadas, e dezenas de mulheres, que o mundo achava que tinham morrido ou fugido, são encontradas vivas, embora com sequelas profundas. Helena está em uma casa simples no litoral. Ela não olha mais para balanças. Na verdade, ela jogou fora todos os espelhos de corpo inteiro da sua nova casa. Ela está aprendendo a comer novamente, sentindo o gosto real da comida, sem a culpa que Arthur injetou na mente dela. Ela ganha peso, e cada quilo novo é celebrado como uma vitória da sua humanidade sobre a estética doentia do ex-marido. Uma tarde, a delegada Beatriz a visita. Ela traz notícias sobre o processo. Ele vai ficar preso por muito tempo, Helena. As provas que você enviou daquele relógio foram o prego no caixão. Mariana, minha irmã, nós finalmente encontramos os registros dela. Ele não a matou, mas a deixou em um estado que ela nunca vai voltar ao que era. Mas saber a verdade, isso nos deu paz. Helena olha para o mar. O azul da água não lembra mais o líquido químico do suplemento de Arthur. É um azul profundo, cheio de vida. O peso mais difícil de carregar não é o do corpo, Beatriz, diz Helena, com uma voz firme e serena. Eu descobri que o silêncio era o que me matava. Agora que eu posso falar, eu sinto que peso toneladas de vida. E eu nunca estive tão leve. Ela pega um caderno de desenhos. Ela não pinta mais as formas perfeitas e simétricas que Arthur exigia. Ela pinta rostos com marcas, corpos com histórias, cores que se misturam e transbordam das linhas. A arte dela agora tem textura, tem falhas, tem alma. Helena caminha até a beira da água. Ela deixa as ondas molharem os seus pés. Ela não se preocupa se a seda do seu vestido novo vai estragar. Ela não se preocupa se a luz do sol vai manchar a sua pele. Ela é Helena. E o seu peso, qualquer que seja ele na balança, é finalmente só dela. O silêncio acabou. E o som que restou foi o da sua própria respiração, livre, ritmada e infinita. Se você ouviu a minha história até aqui, talvez tenha percebido que as prisões mais perigosas não são feitas de grades, mas de silêncio e controle disfarçados de cuidado. Diga-me honestamente nos comentários, você já sentiu que alguém estava tentando moldar quem você é até você deixar de se reconhecer? Já viveu um relacionamento abusivo onde o amor parecia mais uma vigilância constante? Escreva sua opinião e diga também de que cidade ou estado você está assistindo a este vídeo. Eu quero saber até onde a voz da Helena conseguiu chegar e se essa história também tocou você. Obrigada por ficar comigo até o final e se você gosta de histórias assim, se inscreve no canal para não perder nenhum.